todos os amigos do canal A Verdade ou Nada. Hoje nós estamos aqui para abordar um tema mais interessante, um tema um pouco mais polêmico. Não mais interessante do que os outros que nós temos falado, mas também que é de suma importância para o nosso conhecimento e crescimento espiritual com Deus. Eu tenho assistido a alguns debates do irmão Eli Soriano, e ele tem desfeito de alguns líderes religiosos, falado que ele não tem tido conhecimento bíblico. E a certa feita eu vi um debate que ele teve com um pastor de uma das Assembleias de Deus, em que o pastor falou que viu um de seus sermões e aprendeu muito com seus sermões, onde Eli Soriano olhou para ele e perguntou: quer dizer que até agora você não aprendeu tudo não sobre a Bíblia? Então ele estava querendo se auto-exaltar, ele estava se autodenominando o sabichão, o sabe-tudo. E dentro de alguns debates eu tenho observado que a tradução bíblica que ele tem utilizado tem sido uma versão que é JFA, que ele, na descrição dos vídeos, né, em seus debates, mas esta versão tem muitas letras sendo tiradas, muitas palavras sendo tiradas, e nós sabemos muito bem o que foi dito a João pelo nosso mestre Yeshua HaMashiach no Apocalipse, acerca daquele que acrescenta ou que tira um tio sequer da palavra oficial das Escrituras Sagradas. E quando ele debateu com aquele jovem pastor, o jovem pastor apresentou um texto em que dizia que o jovem rico chegou para Cristo e perguntou como herdar o reino. Então o mestre falou, como nós conhecemos a história: ser bom, segue os mandamentos, obedece teu pai e tua mãe, ser fiel às Escrituras. Ele disse: tudo isso eu tenho feito, então o que falta para me fazer para morar no reino? E o mestre disse: vende tudo que tu tem e dá aos pobres, divide com os pobres. É a lei da semeadura aqui na terra, de que o que a gente ganha, a gente tem que compartilhar. Não a lei da semeadura de que você planta prosperidade para colher prosperidade, mas uma lei de compartilhamento, uma lei divina, de que você tem que dar fome, tem que dar pão a quem tem fome, tem que dar água a quem tem sede. Como o mestre disse, que se fizer qualquer uma dessas coisas ao necessitado, estará fazendo a ele: visitar um preso, visitar uma viúva, ajudar um órfão. E em verdade, se não tiver feito, não estará fazendo a ele também, mas se fizer, estará fazendo a ele. Isso não nos justifica, não são as obras que nos justificam, mas o nosso compromisso, a nossa fé para com Deus, seguindo as Escrituras. Voltando à questão do irmão Eli Soriano, ele falou sobre um tema muito interessante, acerca do Espírito, que ele disse que se cumpriu a palavra de Joel, né, como nós vemos na Escritura, no capítulo 2, versículo 28, até o versículo de número 31, ele fala: e naqueles dias, nos últimos dias, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, os jovens profetizarão, e muitas outras coisas foram citadas. E é bem verdade que em Atos dos Apóstolos, quando acontece o derramamento do Espírito, o texto nos deixa bem claro e diz: e cumpriu-se a palavra que foi dita pelo profeta Joel. Mas o irmão Eli Soriano, ele se equivocou em dizer que o derramamento do Espírito não é para os nossos dias. Já o jovem pastor afirmou que sim. E ainda há o derramamento do Espírito até os dias de hoje, aos dias de hoje. Pois todo aquele que segue verdadeiramente o Evangelho, que busca a Deus em Espírito e em verdade, ele recebe sim a unção do Espírito Santo por intermédio do dom de Deus, a misericórdia de Deus, como diz Coríntios 1. E à medida que a gente busca, a gente recebe, como diz Mateus 7, o que a gente pede ou bate, a gente recebe, a porta se abre, e etc. Agora vamos analisar uma coisa. O irmão Eli Soriano falou que o Espírito não foi derramado ali e pronto, e não é para os nossos dias. Primeiro nós vamos falar um pouco sobre o Espírito de Deus, quem ele é de verdade, qual a sua função para com a nossa vida, a sua autoridade sobre nós, que muitos dizem que nós dominamos o Espírito, mas não é verdade. Apenas o Espírito dos profetas são sujeitos aos profetas, como aconteceu com Elias, que derramou porção dobrada sobre a vida de Eliseu, mas isso a gente vai falar em uma outra aula. Em primeiro lugar, Joel falou sobre o Espírito, ou sobre o Ruach HaKodesh, né? Em Joel 2, versículo 28 ao 31, há a promessa do derramamento do Espírito
sobre toda a carne, que se cumpriu em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Mas o Espírito já estava sobre Isaías, lá em Isaías 59, versículo 20, você vai ler uns textos antes, para você entender o contexto, alguns versículos depois, e você vai ver ali o Senhor dizendo a Isaías que o Espírito dele estava sobre ele, direcionando para ele falar a verdade. Porque Isaías, na sua infância, como sabemos, sobrinho de Uzias, ele profetizava no aval de seu tio, que era muito mau e as pessoas temiam a ele, era um rei muito rígido. E Isaías julgava muitas pessoas. Depois que ele teve um encontro real com Deus, que Deus lançou uma bola de fogo dentro de sua boca, ele começou a profetizar diferente. Ele dizia: ai de ti que se prostitui, ai de ti que rouba. Mas depois que a bola de fogo desceu sobre sua boca, ele disse: ai de mim, que habito no meio de um povo de lábios impuros e sou um profeta de impuros lábios. Daí então houve uma mudança na vida de Isaías. Isaías houve uma transformação e se tornou uma pessoa melhor. Sendo o próprio Deus o Espírito, como nós podemos ver em 1 Coríntios 3,17, o mesmo de Ezequiel 37 primeiro, que levou Ezequiel em espírito a um vale de ossos secos, nós podemos entender e sustentar a palavra de Hebreus 13:8, que diz que Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E ele sendo o Espírito, ele é o Espírito. Então nós somos o templo que deve ser edificado verdadeiramente. Não um templo físico de tijolos em primeiro plano, mas o templo que somos nós. Você vai ler 1 Pedro 2,5, a palavra vai nos ensinar a importância de nos edificarmos, estarmos preparados para a sua vinda. Em Lucas 11, do verso 24 ao verso 26, Cristo nos dá um ensinamento da questão de alguém que está com seu templo limpo e o Espírito de Deus vem morar sobre ele. Então, o Espírito saiu por conta de pecado e os espíritos imundos vêm e começam a ver que a casa está novamente vazia. Então, ele vem e traz 7 espíritos piores com ele, tornando-se o segundo estado pior do que o primeiro. Aprendemos o quê? O mal sai da nossa vida, entra o Espírito Santo, mas se nós nos voltarmos para o mal, o Espírito Santo se distancia e o mal vem, trazendo um estado pior sobre a nossa vida. Então esse aprendizado de Lucas 11, 24 a 26. Então ali Cristo já estava falando sobre a importância do Espírito. Há uma ênfase ali, era para aqueles dias em especial. E em 1 Coríntios 3,16, a palavra diz que somos templo e morada desse mesmo Deus. 1 Coríntios 6,19, 1 Coríntios 6,19, perdão, também. E se formos perseguidos, nós devemos nos alegrar, porque o Espírito da glória de Deus repousa sobre nós, como diz em 1 Pedro 4, do versículo 12 ao versículo 14. Esse Espírito será tirado, como diz Tessalonicenses capítulo 2, e quando for tirado, então começará a cumprir-se o juízo. Depois que desceu o Espírito Santo sobre os apóstolos, não parou ali, o Espírito continuou descendo, como na igreja de Corinto, que receberam vários dons, no capítulo 12, como você vai aprender ali, inicia-se o ensino no capítulo 1, mas no capítulo 12, inicia-se ali então os derramamentos dos dons e ensinamentos sobre isso. Cornélios recebeu o Espírito. E ele não fazia parte daquele povo que estava debaixo da promessa, porque a palavra diz que a salvação é dos judeus. Mas como diz João primeiro, no princípio era o Verbo, estava com Deus, era Deus, se fez carne e habitou no nosso meio, e vimos a sua glória como a glória do unigênito Filho de Deus. Veio para o que era o seu, mas os seus não os receberam. Portanto, todos aqueles quanto receberam, deu-lhes o dom de serem chamados filhos de Deus, aqueles que creem. Então o derramamento acontece até hoje, viu? Como o irmão Eli Soriano estava falando que não era para os nossos dias, é também para os nossos dias. Ele falou sobre o texto que tinha falado e cumpriu-se a palavra do profeta Joel, como diz em Atos dos Apóstolos. Aí tudo bem, ele está certo nesse ponto. Mas não deixa de acontecer, não parou de acontecer, e é também para os nossos dias. Todo aquele que anda fiel, temente a Deus dentro da palavra em retidão, ele recebe sobre a sua vida, o Espírito Santo de Deus, que não é manifesto exclusivamente por línguas, por curas, profecias, mas que é manifesto por intermédio da nossa obediência, compromisso para com Deus, seguindo as Escrituras, para morar com Ele. Eu aprendo então que sou templo e morada de Deus,
e que o templo mais importante que eu tenho que cuidar na minha vida sou eu mesmo, sou a minha pessoa, que devo me cuidar para que eu esteja preparado e no último dia, como diz Coríntios capítulo 15, que vai falar sobre o primeiro Adão, o segundo Adão, alma vivente, espírito vivente, corpo físico e corpo espiritual. E tem corpo físico e tem um corpo espiritual. Muita gente diz que o espírito não tem corpo, mas a Bíblia fala que tem. Então o que é que acontece? Para que no último dia, quando o Cristo vier, raiar nas nuvens, nós estejamos preparados. Então, olha, a palavra que o irmão Eli Soriano falou, em partes é verdade, mas acerca de não haver o derramamento, hoje em dia ainda acontece, mas para aqueles que são fiéis, muito cuidado, porque diz 1 Timóteo capítulo 4, 2 Timóteo capítulo 4, aliás, vai falar sobre espíritos enganadores, homens que não vão suportar a sã doutrina, colocando comichão em seus ouvidos. Então há muitos espíritos enganadores aí, como são um exemplo, os espíritos kundalins, são espíritos antigos, espíritos da Umbanda, que nasceu na Umbanda, né? Ainda espíritos antigos, das culturas antigas do noroeste africano, onde era adorado ali também Baal, onde era adorado ali também Dagon. E os kundalins, eles imitam línguas estranhas, eles sapateiam, eles profetizam, eles dizem que estão derramando bênção, que é o Senhor que está falando. Então, muita vigilância nos últimos dias. Fique na posição. Vá apenas pela palavra. Siga a palavra e ela vai lhe dar a direção correta para você ter um encontro com Deus. João 5,39, a palavra de Cristo. Examinar as escrituras, são elas que de mim testificam, e cuidar e ter por elas a vossa salvação. Em João 14,6 diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então vá por Cristo, não vá por profeta, não vá por pregador. E o derramamento do Espírito acontece sim, até hoje. E o texto que ele falou que somente Deus era bom é verdade também. Está lá, somente o Criador é bom. Paz a todos, envie sua pergunta e Deus te abençoe. Canal A Verdade ou Nada. Espero ter ajudado. Valeu e até a próxima.